Olá, estudantes do quarto ano, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Renan e na aula de hoje do componente curricular de matemática, iremos falar sobre a propriedade da igualdade das operações matemáticas. Bom, ao decorrer dessa aula, ela parece um pouquinho simples, né? Mas nós vamos ter aqui algumas atividades que vão compreender como se fosse comparando com a atividade da plataforma sobre as questões diversas da matemática em diferentes possibilidades nas operações. Quando falamos em propriedade da igualdade, a gente pode pegar como exemplo se a gente comparar em pesos. Vamos imaginar uma balança aí. Em um lado da balança você vai colocar uma maçã e do outro lado você também vai colocar uma única maçã. E aí as duas devem ter o quê? O mesmo peso, ou então a mesma quantidade de massa, para que a balança fique quê? Igual em equilíbrio, né? Se você colocar, então, uma segunda maçã em uma das bandejas, vai haver o quê? Um desequilíbrio. Ou seja, então nós não temos aqui uma equivalência de igualdade. Então nós vamos aqui nesta aula hoje fazer alguma dessas comparações no dia a dia, nas atividades cotidianas e escolar. Então vamos prosseguir então para a gente entender um pouquinho melhor o que seria essa propriedade da igualdade. Podemos dizer que uma igualdade é quando duas operações ou quantidades são iguais entre si, ou seja, quando uma e outra têm o mesmo número de unidades utilizamos o símbolo de igualdade ou de igual para representar esta relação. Vamos dar mais um exemplo. Você e seu colega de sala de aula, vocês têm a mesma caixa aí de lápis de cor, né? Se você, nessa caixa, tirou 2 lápis de cor e do seu colega ficou as 12, vamos supor, agora você tem 10. E a caixa do seu colega ainda continua com 12 lápis. Então, você tem uma proporção de igualdade? Não. Está o quê? Está desigual, né? Ou seja, você tem uma quantidade menor do que o seu colega. Então, a gente começa a compreender o que seria essa questão de igualdade. Às vezes, não precisa ser sobre o mesmo conjunto de coisas, mas a gente precisa de entender com relação à igualdade. Veja bem essa situação. Nós temos aqui uma equivalência de membros que nós chamamos, que está separada por o sinal de igualdade. Então, no primeiro membro, como nós falamos, nós temos aqui 6 mais 4 estrelas. Se a gente somar toda essa quantidade, nós vamos ter um total de 10 estrelas. Agora, no outro membro, a equivalência, se a gente contar as unidades de estrela, também teremos um total de 10 unidades de estrela. Ou seja, estabeleceu aqui uma propriedade de igualdade. Mesmo que no primeiro membro da equivalência, nós temos aqui uma operação, ou seja, uma quantidade que vai somar com uma outra quantidade. Ou seja, eu posso falar aqui que essa situação das estrelas está estabelecendo uma propriedade de igualdade. Vamos analisar então agora com uma operação. Eu tenho a operação 4 mais 1, que está separada com questão de igualdade, com 2 mais 3. Se nós fizermos então a operação de cada um dos membros, nós teremos então o resultado 5. 4 mais 1, 5, e 2 mais 3, também 5. Ou seja, independente ou não aqui, estão separados pelo sinal de igualdade, mas as duas operações têm o mesmo resultado. É como se a gente estivesse colocando aqui também na balança, né? Primeiro eu vou colocar 4 maçãs, depois uma. Vai ficar desigual até eu preencher o outro lado para estabelecer essa questão da igualdade. Então, nós vimos aqui, então, com agrupamentos, no exemplo das estrelas, e também aqui com a operação. Por quê? Em diferentes operações, nós podemos obter o mesmo resultado fazendo diferentes estratégias
Por isso que a propriedade de igualdade é um assunto muito interessante dentro do currículo da matemática. Outro exemplo de agrupamento, separados pela igualdade. Olha só, de um lado eu tenho aí 4 menos 2 balas, eu vou retirar. Do outro lado do nosso segundo membro de equivalência, nós temos também somente 2 balas. Verifique, se eu fizer a primeira operação, 4 menos 2, eu tenho aqui o resultado de 2, que é igual, né, está proporcionalmente igual ao segundo membro, que também tem somente 2 unidades de balas. Vamos fazer agora com a operação. 6 menos 4 está do primeiro membro da equivalência. Fazendo a operação, 2. Separados pelo sinal da igualdade, nós temos 3 menos 1, que também tem o resultado 2. Ou seja, teve aí um equilíbrio, né, nesse sistema aí de propriedades da igualdade. Por que assim muito simples com as atividades, com os números menores? Para que você possa compreender e depois resolver com os números maiores, porque aí a gente vai tendo diferentes estratégias quando aparece mais de uma operação. Porque também nós podemos fazer, olha só, modificando também com operações, né? Ou seja, eu posso colocar uma adição com uma subtração para que a gente possa fazer a operação de igualdade. Veja bem, como eu disse, só para relembrar, tudo que nós falamos aqui até agora é um processo que nós falamos de equivalências de membros, né? Então, no primeiro membro aqui, eu tenho 1 mais 4, que vai dar o resultado 5. No segundo membro, separado pela igualdade, eu tenho 3 mais 2, que também dá o resultado de 5. Obtendo novamente o equilíbrio, né, de equivalência entre os membros. A propriedade da igualdade, né, existem somas e subtrações, ou seja, você vai ter diferentes possibilidades de operações na qual, olha só, os resultados vão dar a mesma quantidade. E quando representam a mesma quantidade, elas são iguais, né, iguais entre si. Vamos olhar aqui essa situação então, ó. Como resultado, vamos colocar uma operação que dá o resultado de 12. Então você pode aí depois fazer diferentes operações para chegar nesse mesmo resultado, nessa mesma quantidade. Então veja bem, eu tenho 10 mais 2, o resultado vai ser 12. Eu tenho 14 menos 2, o resultado vai ser 12. 8 mais 4, o resultado vai ser 12. 20 menos 8, o resultado vai ser 12. Também, olha, 11 mais 1, o resultado vai ser 12. Então, você tem aí essas diferentes possibilidades de chegar em um único resultado. E o que é interessante para a nossa aula dentro deste contexto? Que todos os membros estabelecem o quê? O mesmo resultado, ou seja, a equivalência de igualdades, né? Igualdades entre si, independente ou não se a operação é diferente uma da outra. Para esta atividade também, lá no final da atividade da plataforma, tem uma atividade que fala, é uma equivalência entre membros, né? Que fala sobre os sinais de comparação, que é interessante então aqui mostrar para vocês, caso ainda vocês não tenham visto esses sinais na matemática. Então esses 4 símbolos aqui, que nós já vimos até então, é o de igualdade, quando eu estabeleço uma igualdade entre números ou entre membros. Os outros, o primeiro sinal, quando ele está então apontando para a direita, eu vou dizer que ele é maior. Ou seja, eu posso dizer que 5 é maior do que 3, correto? Então, quando a gente vai analisar nessa comparação de sinais, a gente pode utilizar esse sinal aqui de maior. Agora, o próximo sinal apontando então para a esquerda, nós vamos dizer que a equivalência é menor, ou seja, 5 é menor do que 10. Então, a gente vai fazer essa comparação, sinais de comparação. O sinal de igualdade, quando eu tenho então equivalências iguais, ou seja, 10 é igual a 10, 3 é igual a 3, né? Então, a gente tem esse sinal de igualdade. Então, esse sinal de igualdade com um risco no meio, nós falamos que é diferente, ou seja,
quando aquele estabelecimento de equivalência é diferente um do outro, né? Em diferentes atividades você pode colocar esse sinal, como por exemplo, 5 é diferente de 3. Ou aquela situação, por exemplo, aquela camisa é diferente da outra. Então nós vamos usando também esses sinais de comparação dentro das propriedades de igualdade para a gente entender mais relativamente as questões que estão na plataforma. Vamos então praticar com a primeira atividade que está lá na plataforma. Está exatamente essa figura aqui, olha só. A Camila, ela fez um experimento. Então, vocês podem ver aqui que ela tem uma balança, né? Na balança já existe uma quantidade de peso, né? Que está... Qual é a unidade aqui que nós estudamos em massa? Está em grama. Então, a gente está fazendo aqui outras referências de atividade que nós já fizemos. E aqui ela fala, né? Tem uma situação na qual ela fala que ela fez essa equivalência. Lá no final aqui, ela fala que de um lado da balança tinha 2.000 gramas, mais 1.000 gramas, mais 1.000 gramas. E do outro lado da balança tinha 3.000 gramas, mais 1.000 gramas. E aí ela fez uma questão. Será que ela estabeleceu, então, independente de ter colocado um peso maior do que o outro em diferentes lados? Ou seja, a gente tem que descobrir fazendo o quê? No caso, a soma dessa equivalência que ela fez. Vamos fazer na atividade. A questão A fala o seguinte: se a Camila colocar um objeto de 2.000 gramas em cada um dos pratos da balança, ela continuará em equilíbrio? Vamos voltar lá no desenho, olha só. Ela já tinha colocado essas quantidades. A atividade fala, se ela colocar mais 2.000 gramas de um lado e mais 2.000 gramas do outro lado, vai continuar em equilíbrio? Sim, porque ela colocou, né? Ela colocou a mais a mesma quantidade, né? O mesmo peso em cada uma do lado da balança. Ou seja, a resposta aqui nós podemos fazer pessoalmente, né? Ou seja, a resposta é que sim, continuará em equilíbrio, pois ela não colocou um peso desigual ao outro. Então, a balança continuará em equilíbrio. Na questão B, fala o seguinte: escreva a igualdade representando a situação. Então, qual é a situação inicial que ela já tinha colocado? Né? Os pesos, né, em gramas em cada um dos dois lados. E aí pede para representar na questão A. Então, se ela colocar 2.000 gramas de um lado mais 2.000 gramas do outro lado, então vai continuar com o mesmo peso, ou seja, ela não acrescentou um peso diferente de um lado ou do outro, ok? Vamos responder então a questão letra C. E se a Camila colocar um objeto de 250 gramas em um prato e de 500 gramas no outro prato da balança, o que irá ocorrer? Então veja bem, se ela já tem essa quantidade de pesos e se ela colocar somente de um lado 250 gramas e do outro 500 gramas, vai ficar o quê? Desigual, ou seja, um lado da balança vai ficar mais pesado que o outro, ou seja, não vai haver aqui, então, estabelecer o quê? Vai ter um desequilíbrio, não está, então, aqui numa propriedade de igualdade, ok? Então, é muito fácil entender aqui, ó, 250 gramas é mais leve do que 500 gramas. Então, se ela colocar de um lado esse peso, com certeza a balança vai ficar em desequilíbrio. Agora vamos olhar a seguinte situação, na questão número 2. Augusto ganhou R$50 de sua mãe e R$25 de seu tio. Já Antônio, seu irmão, ganhou R$36 da mãe e R$39 do tio. A letra A fala assim, com quantos reais cada um ficou? Então, se a gente fosse somar, nós vamos ver que o Augusto, 50 mais 25 dá 75. E o Antônio, 36 mais 39 é igual a 75. Então, mesmo que eles tenham recebido diferentes valores de cada um, né, do seu pai, da sua mãe ou do seu tio,
A soma ficou em igualdade. Então, estabeleceu o quê? Os membros em igualdade, equilíbrio. Cada um, então, ficou com R$ 75. Agora, na letra B, né? Agora a gente pede para a gente analisar uma sentença onde a gente vai ter que fazer o quê? Comparar lá nos sinais de comparação. Essa atividade está exatamente igual da plataforma. Vamos analisar. Na questão B fala o seguinte: identifique a sentença que estabelece uma relação entre a quantia de Augusto e de Antônio. Então, ela deu aqui essa sequência aqui. Vamos relembrar? O sinal aqui apontando para a esquerda é menor, o sinal apontando para a direita é maior e temos o sinal de igualdade. Para analisar essa questão, nós precisamos analisar a questão A, que vai ficar agora muito fácil. Se o Augusto tem R$ 75 e o Antônio também tem R$ 75, nós podemos que eles têm o quê? Uma sentença igual. Então, você vai marcar aqui, ó, a última questão, né? A última sentença. 50 mais 25 estabelece, né, entre membros a igualdade que 36 mais 39. Porque se a gente somar cada um desses membros, vai dar o valor de 75. Ok? Bom, agora você também pode continuar com as atividades que estão aí, ó, cheias de atividades muito interessantes dentro da plataforma para o nível do 4º ano. E também você pode fazer outras práticas, fazendo pesquisas, né, de diferentes atividades para que esse conhecimento não fique parado, tudo bem? E para acessar nossas atividades na plataforma SMED-GV, aponte a câmera do seu celular na imagem que aparece no canto da tela. Acesse nossas redes sociais e se inscreva em nosso canal do YouTube SMED-GV. Um forte abraço, aguardo vocês na próxima aula.